Olá, meus caros alunos. Esta será nossa última unidade. Vamos conhecer os documentos oficiais que orientam o ensino básico do ciclo básico de alfabetização até o 5º ano do ensino fundamental. Faremos um estudo dos documentos oficiais em âmbito nacional e os do Estado de Minas Gerais. É fato, a priori, que a linguagem oral e escrita está presente na vida humana para a decodificação das diferentes simbologias presentes no cotidiano, desde as primeiras visões que se tem do mundo e dos objetos que nele se encontram. Que os tipos de leitura parte das diferentes linguagens expressas pelo objeto, o qual nos leva a um tipo de conhecimento, seja físico, social ou lógico-matemático. Sobre isso, afirma Piaget. Piaget afirma que a experiência de objetos do ambiente físico é obviamente um fator básico do desenvolvimento das estruturas cognitivas, mas há dois tipos de experiências que são psicologicamente muito diferentes, e esta diferença é muito importante do ponto de vista pedagógico. Primeiro, o que ele chama de experiência física e social, e em segundo, o que ele chama de experiência lógico-matemática. O conhecimento lógico-matemático, ele resulta das relações que um sujeito estabelece com ou entre os objetos. Podemos, então, acreditar que o conhecimento lógico-matemático tem origem no próprio sujeito, sem desconsiderar os elementos que permeiam no seu habitat natural. O que é linguagem matemática? É uma linguagem expressa pelo discurso matemático. Utiliza-se de símbolos para comunicar seus significados matemáticos. Ocorre a partir da compreensão, interpretação e realização dos signos matemáticos. A construção do conhecimento matemático parte da sua vivência conforme a sua necessidade e o seu papel no meio ambiente. Segundo Machado, a matemática erige-se desde os primórdios como um sistema de representação original. Aprendê-lo tem significado. Segundo Machado, a matemática erege desde os primórdios como um sistema de representação original. Aprendê-lo tem significado de um mapeamento da realidade, como no caso da língua. Por isso, podemos afirmar que é de suma importância, nas escolas de ensino fundamental, respeitar-se a interação entre a matemática e a língua materna, pois a construção do conhecimento lógico-matemático e a sistematização das línguas básicas da matemática, proposta no currículo básico das escolas de ensino fundamental, dependem da língua materna e da língua natural. Machado, no livro didático, ainda destaca a necessidade da interação da matemática e da língua materna na sua obra Matemática e Língua Materna, análise de uma impregnação mútua. Enquanto um componente curricular destinado a todos os indivíduos que passam pela escola, a matemática não pode ser tratada estritamente como uma linguagem formal. Em vez disso, é mister tratá-la como um sistema de representações que transcende os formalismos, aproximando-se da linguagem materna, da qual, inevitavelmente, deve se impregnar, sobretudo, através da oralidade. A linguagem matemática não pode ser imposição do outro. Aprender números é mais do que contar. Ensinar matemática é estimular o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de estabelecer relações com a realidade e resolver problemas. Assim, a criança terá base para resolver problemas no seu cotidiano e no seu dia a dia.
Durante o processo de educação escolar, a criança parte de suas próprias generalizações e significados. Na verdade, ela não sai de seus conceitos, mas sim entra no novo caminho acompanhada deles. Entre no caminho da análise intelectual, da comparação, da unificação e do estabelecimento de relações lógicas. A criança raciocina seguindo as explicações recebidas e então reproduz operações lógicas novas para ela de transição de uma generalização para as outras generalizações. A necessidade de generalização dos conceitos formados na vida cotidiana com as linguagens matemáticas formais é atual e presente nas salas de aula, desde o ensino infantil até o nível superior de ensino. Partindo do conhecimento prévio do aluno, considerando os seus hábitos culturais e éticos como ponto de partida para a construção e ampliação do conhecimento de matemática. As linguagens matemáticas já estão de forma intrínsecas e inseridas em todos os campos do conhecimento. A linguagem matemática. Segundo Machado, a matemática erige-se desde os primórdios como um sistema de representação original. Aprendê-lo tem significado de um mapeamento da realidade, como no caso da língua. Por isso, podemos afirmar que é de suma importância nas escolas de ensino. É uma linguagem expressa pelo discurso matemático. Utiliza-se de símbolos para comunicar seus significados matemáticos. Ocorre a partir da compreensão e interpretação e relações dos signos matemáticos. Como tem sido tratado a matemática nos dias atuais? A matemática tem sido tratada como uma ciência exata e totalmente abstrata em algumas escolas brasileiras, podendo-se confirmar isto pelos resultados apresentados pelo MEC, INEP 2004, e através do CIMAV e de outras avaliações realizadas em distintas unidades federativas do Brasil. A matemática é hoje uma ciência com uma habilidade necessária à sobrevivência numa sociedade complexa e industrializada. É preciso entender, pessoal, que a compreensão e a estruturação do conhecimento lógico-matemático se formam gradativamente, partindo do senso comum. A construção natural do conhecimento matemático tornaria o processo de ensino-aprendizagem mais prazeroso, sem complicações. As expressões algébricas, as equações, as inequações, os postulados se tornariam expressões coloquiais do cotidiano. Talvez não tão usuais, porém seriam tratados como termos comuns. Para construir e estruturar conceitos matemáticos no ensino básico, os professores dispõem de documentos oficiais para orientá-los e para contribuir com a construção do conhecimento dentro dos parâmetros do currículo básico de matemática. Temos como documentos oficiais os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática, que tem âmbito em todo o território nacional, e o CBC de Minas Gerais, que é o Conteúdo Básicos Curriculares de Minas Gerais. Vamos conhecer um pouco desses documentos oficiais? Os PCNs tratam a matemática como algo sempre em evolução e em movimento. A matemática que é ensinada hoje nas escolas é morta, que poderia ser tratada como um fato histórico, pois foi criada e desenvolvida em outros tempos. Propõe Ambrósio um enfoque ligado a situações mais imediatas, referindo-se ao utilitário e ao desafio intelectual para o intelecto de hoje.
Então, a história da matemática como recurso é, além de tudo, um livro aberto à constante pesquisa, tanto do professor quanto do aluno. Neste sentido, é que o PCN trata da história da matemática como um resgate da própria identidade cultural. O uso da mesma no processo de ensino-aprendizagem é fundamental para que se possam estabelecer os conceitos e os conhecimentos acerca da matemática, como ciência e disciplina. A sua utilização como recurso alarga o campo de aplicação da matemática e proporciona um aprendizado mais significativo. Faço minhas indagações que acredito serem as mesmas de vocês. O grande desafio é desenvolver um programa dinâmico apresentando a ciência de hoje relacionada aos problemas de hoje e ao interesse dos alunos. Mas como levar isso à prática? Que tipo de professor será capaz de conduzir um currículo dinâmico? Hoje em dia, a matemática dedutiva e hipotética das salas de aula pouco atende à necessidade de contextualização e à valorização do conhecimento prévio no cotidiano dos alunos. Somente proporcionará um descontentamento, uma insatisfação, uma ansiedade e um desinteresse pela matemática. É a matemática indutiva e intuitiva que irá desmistificar e reestruturar todo o processo de ensino da matemática. Hoje, a matemática vem passando por grandes transformações. Outro grande fator de mudança é devido à diversidade cultural, não apenas na matemática elementar, mas na matemática elementar, na matemática universitária e a pesquisa em matemática aplicada. É a matemática indutiva e intuitiva que irá desmistificar e reestruturar todo o processo de ensino-aprendizagem da matemática. Somente com um processo assim é que se levará o aluno à construção do próprio conhecimento através de experimentações, levando suas próprias hipóteses, definindo suas teses, teoremas e propriedades. A compreensão e estruturação do conhecimento lógico-matemático se formam gradativamente partindo da realidade e do senso comum. Temos como documentos oficiais o PCN, que são os parâmetros curriculares de matemática, que tem âmbito em todo o território nacional. O CBC é o conteúdo básico, curriculares, que vamos conhecer um pouco desses documentos oficiais. Durante o processo de educação escolar, a criança parte de suas próprias generalizações e significados. Na verdade, ela não sai de seus conceitos, mas sim entra no novo caminho acompanhada deles. Entra no caminho da análise intelectual, da comparação, da unificação e do estabelecimento de relações lógicas. A criança raciocina seguindo as explicações recebidas, então reproduz operações lógicas novas para ela, de transição de uma generalização para outras generalizações. O professor de matemática tem como documento oficial de matemática o volume dos PCNs, que está objetivado no estímulo para a busca coletiva de soluções para atuais problemas presentes no processo de ensino-aprendizagem de matemática. Para isso, os PCNs de matemática orientam o ensino dessa disciplina nas primeiras 4 séries do ensino fundamental, propondo novas ações transformadoras que levem à construção do conhecimento matemático, tornando acessível a todos. Os PCNs de matemática de 1ª a 4ª série do ensino fundamental estão divididos em 2 partes. A primeira parte apresenta alguns princípios norteadores para o ensino da matemática, algumas características históricas da matemática, o papel da disciplina na construção da cidadania e a relação com os temas transversais.
É dado um destaque para a relação aluno e o saber matemático, assim como o professor e o saber matemático. Os PCNs são considerados um instrumento transformador para o ensino da matemática. Eles propõem a construção dos conceitos matemáticos com significados para quem aprende, no caso, o aluno. Os PCNs apresentam algumas características históricas da matemática, o papel da disciplina na construção da cidadania e a relação com os temas transversais. É dado o destaque para a relação aluno e o saber matemático, assim como o professor e o saber matemático. Os PCNs são considerados um instrumento transformador para o ensino e eles propõem a construção de conceitos matemáticos que têm significado para quem aprende. Porém, esclarece que não existe receita pronta, nenhuma única ou melhor forma de trabalho. É essencial a ideia que não existe um caminho que possa ser identificado como único e melhor para o ensino de qualquer disciplina, em particular o da matemática. Para isso, os PCNs sugerem conhecer novas tendências de ensino da matemática como recursos para a construção da prática docente. Os recursos que podem ser utilizados pelos docentes: recursos da resolução de problemas, recursos da história da matemática, recursos da tecnologia da informação, recursos dos jogos. A seleção de conteúdos a serem trabalhados pode se dar numa perspectiva mais ampla, ao procurar identificar não só os conceitos, mas também os procedimentos e atitudes a serem trabalhados em classe, o que trará certamente um enriquecimento ao processo de ensino-aprendizagem. Finalizando, os autores dos PCNs fecham a primeira parte desse instrumento discutindo a avaliação em matemática, destacando a importância dos critérios e os instrumentos utilizados, além de propor uma avaliação mais ampla e qualitativa. Na segunda parte dos PCNs, ele destaca o estudo do ensino e a construção do conhecimento matemático, num currículo disposto em forma de ciclos, com as mesmas propostas na primeira parte da obra, e finaliza com um capítulo com orientações metodológicas para o ensino de matemática, destacando os conteúdos como conceituais e procedimentais. O CBC é um documento que dá direcionamento aos professores de Minas Gerais como trabalhar os conteúdos. Esse documento mineiro surge de um grande estado de evolução das tendências de ensino no Brasil. Desde a década de 20 até meados da década de 80, com o objetivo de reformular o currículo do Estado. Tinha uma preocupação em garantir e em valorizar o conhecimento popular, o saber de um povo. Nesse sentido, o CBC de Minas Gerais procurava trabalhar com capacitações de professores e destacava, em especial, uma formação política no intuito de criar, através da escola, uma consciência crítica. O currículo da Escola Pública do Estado de Minas Gerais está pautado numa definição de objetivos para ensinar, explicitar e orientar metodologicamente o conteúdo. Esse currículo ainda propõe um material adequado que contribua com a metodologia e a prática docente. O conteúdo básico de matemática do Estado de Minas Gerais, do CBC, é um documento oficial de orientação metodológica do currículo de matemática para o ensino fundamental nos ciclos básicos de alfabetização ao 5º ano. E qual o objetivo da matemática para este documento? Esse documento deu origem a uma nova proposta curricular que se baseava em pressupostos da relação escola e sociedade. A origem dessa nova proposta valeu-se das dificuldades enfrentadas na implementação da última proposta curricular de 86.
Esses problemas eram gerados sob a falta de capacitação dos docentes, falta de clareza na definição dos conteúdos básicos, falta de material autoinstitucional, professores sem acesso à proposta curricular, falta de adequação da proposta às condições legais. Baseando-se nesses problemas, a nova proposta de ensino fundamentou-se em três princípios. Baseou-se em três princípios. Primeiro princípio, garantia de padrões básicos indispensáveis ao funcionamento da escola. Segundo princípio, capacitação dos professores e especialistas com vista à superação do fracasso escolar. Terceiro princípio, adequação da proposta curricular às condições da realidade local ou regional. O CBC tem como componentes básicos na proposta curricular os objetivos, conteúdos e a metodologia. Essa proposta curricular defende uma prática metodológica baseada na capacidade de construção do conhecimento e nas relações com o mundo social. Propõe uma didática atualizada, onde o professor assume o papel de mediador no processo e que a avaliação seja uma avaliação sistêmica, presente em todo o processo de ensino-aprendizagem. O que defende esta proposta curricular do CBC de Minas Gerais? Ela defende um ensino baseado na capacidade de construção do conhecimento e nas relações com o social, uma didática atualizada e o professor mediador do processo ensino-aprendizagem e uma avaliação sistêmica. O que é a avaliação sistêmica? Eu vou estar avaliando o meu aluno a todo momento, nas atividades escolares, no comportamento desse aluno, na interação dele com os outros, na interação dele com o professor. Isso é uma avaliação sistêmica. Então, todo esse documento do CBC está constituído em 5 unidades, sendo a primeira unidade a apresentação histórica do documento. A segunda unidade traz a justificativa e sugestões com subtópicos como os grupos de aprendizagem da matemática e o paradoxo da aprendizagem, unidade da matemática, a linguagem na sala de aula, ensinando matemática nas séries iniciais do ensino fundamental. A terceira unidade mostra o programa de matemática com um quadro dos tópicos da matemática básica. A quarta unidade apresenta um quadro de conteúdos e comentários, desde o CBA, Ciclo Básico de Alfabetização, até a 4ª série, que hoje é o 5º ano. E a quinta e a última unidade apresenta a bibliografia citada na obra. Então, eu encerro essa aula e no slide seguinte eu coloco o seminário, como vocês deverão apresentar o seminário, e divido em grupos. Isso não está pré-estabelecido. A tutora tem total liberdade de formar os grupos conforme ela achar que vai ser melhor o desempenho dos alunos. Então, eu termino minha aula, agradeço vocês por esse momento, por estar aqui estudando e acreditando que a educação é o melhor caminho para que possamos mudar esse país. Muito obrigada.